Bom, no vídeo de hoje quero falar assim com vocês sobre o projeto de clube empresa do Paysandu e assim, a equipe que hoje busca uma das vagas à Série B do Campeonato Brasileiro não vive, né, o melhor momento aí da sua história. E será que uma transformação num clube empresa para 2023 seria assim a solução dos problemas? Quero comentar aqui com vocês nesse vídeo. Além também disso, falar quanto que vale o clube de acordo com algumas fontes, qual que seria o valor das dívidas e também uma análise assim se seria uma boa, né, essa possibilidade de transformação em clube empresa para o ano que vem. Mas só antes de começarmos, aproveite aqui para deixar seu like, também se inscrever em nosso canal. Eu me chamo Gustavo, esse aqui é o canal Black Cartel. Contei com a ajuda de vocês para alcançarmos essa marca de 40 mil inscritos, para você continuar recebendo também conteúdos como esse, de notícias do Papão, de projeto de clube empresa, notícias de contratações do mercado da bola. Então se inscreve aqui embaixo, que eu tenho certeza que você vai gostar. Só antes de dar uma sequência, tem um recado para vocês da BR4Bet, Casa de Apostas Esportivas, que está com uma boa cotação para os jogos aí do Paysandu nesse final de semana contra o ABC, no próximo sábado, às 5 horas, lá na BR4Bet. Você depositando assim, acima de R$50, você vai ter seu saldo dobrado. Por exemplo, você depositou R$80, você vai ter 160 para começar a fazer suas apostas. Tem esse jogo aí no próximo final de semana contra o ABC, no outro sábado também contra o Figueirense fora de casa, depois contra o próprio Figueirense como mandante e encerrando aí, no caso, o jogo contra o ABC fora. Então eu vou deixar o link aqui embaixo na descrição e nesse QR Code para você começar a fazer suas apostas lá pela BR4Bet. O outro recado aqui que eu tenho para vocês é da Robotip, onde assim, que eu te dissesse que por apenas R$50 já poderia ter um software para você automatizar aí suas apostas. Essa é a promessa da Robotip, onde, por exemplo, você vai ter assim um robô para apostar para você, seja assim, em cartões amarelos, uma determinada partida, cobrança de escanteios, faltas, enfim, resultado de jogos, até mesmo para você não ter que ficar acompanhando todos os jogos, fazer uma grande análise e ter essa possibilidade de receber nessas dicas para você começar a apostar com uma odd muito maior, uma possibilidade de você ter um retorno muito mais expressivo, que você vindo aqui por esse link no QR Code ou abaixo na descrição, você vai ter 20% de desconto para você adquirir esse seu software, bem interessante mesmo. O link está aqui embaixo na descrição e também no primeiro comentário fixado. Bom, será que o Paysandu já teve o interesse de uma transformação em uma SAF? Quem que dentro do clube já falou um pouco sobre isso, que é justamente o que eu quero começar aqui a introdução do vídeo para vocês, falando sobre o próprio presidente do Papão, o Maurício Ettinger, ele que estudou essa possibilidade de transformação no clube empresa e falou já no início desse ano, tá? Na apresentação do clube, na véspera ali da estreia no Campeonato Paraense, ele falou um pouco sobre essa possibilidade e demonstrou um interesse mais do que real na transformação em uma SAF, onde o Maurício falou o seguinte, abre aspas: eu particularmente acho que o futebol é o futuro, né, dos clubes do futebol brasileiro, a transformação na SAF. O Paysandu vai fazer um diagnóstico da situação e estamos contratando um escritório de advocacia para estudar se tem algum interessado, perto ou longe, o futuro para mim é esse, fecha aspas. Ou seja, já deixando claro que tem um interesse mais desse interesse, né, claríssimo, de transformação em um clube empresa, muito por conta das dívidas do clube que tem aumentado nesses últimos anos e pela capacidade financeira de arrecadação e uma grande torcida, né, que eu vejo que coloca o Paysandu sem dúvida entre os times mais valiosos do Brasil, justamente por conta dessa questão. Agora eu vou falar um pouco mais sobre o valor de mercado. Antes disso, né, eu quero falar aqui também que muito por conta da transformação em SAF de clubes como, por exemplo, o Cruzeiro, o Botafogo, o Vasco, teve essa pressão por parte da torcida, justamente pelo Paysandu ter demonstrado interesse desde o início da temporada, logo depois desses anúncios aqui no futebol brasileiro. E assim, quero comentar com vocês como que seria, né, no caso, essa análise e essa empresa contratada para fazer um diagnóstico no clube de ver quanto que valeria e também em relação a receitas, dívidas e faturamento. Bom, essa empresa aí que o Maurício falou foi no início do mês de janeiro e eu pesquisei aqui para vocês, não achei nada dele confirmando uma chegada de uma empresa especializada nesse tipo de assunto, ou seja, é algo que para mim já deveria ter começado pensando em investimento para 2023. Porém, o presidente falou um pouco mais sobre qual que seria essa expectativa e também qual tipo de análise que ele acha necessária, os critérios para avaliação do clube do Paysandu, onde ele falou o seguinte, abre aspas: o Paysandu está estudando essa possibilidade de virar uma SAF e está estudando muito, inclusive estamos em contato com a empresa para fazer um levantamento do valor do clube. Eu diria que ainda nesse ano deveremos ter o resultado desse estudo e a partir disso a própria empresa tem um portfólio
de possíveis investidores, fecha aspas. Enfim, igual eu falei para vocês, segundo ele pensa que esse valor não está somente pelo patrimônio físico, como por exemplo, né, no centro de treinamentos do Paysandu, no seu próprio estádio, isso não levaria em consideração, porque isso ainda iria ficar com o clube, não poderia, por exemplo, um sheik árabe comprar e querer fazer um shopping no lugar que é o estádio, não existe isso, porque no acordo, né, firmado, você pode esclarecer ambas as partes, isso te pertence, isso aqui é para a instituição, isso aqui é do clube. Então, essa SAF, um modelo de lei, foi muito importante justamente por conta disso, e o Maurício não tem interesse de incluir nessas propriedades do clube, que eu acho mais do que certo nessa história. E ele falou o seguinte, abre aspas, a marca do Paysandu é muito boa, além disso nossas dívidas não estão muito grandes e estamos seguindo um projeto de parcelamento dessa dívida ativa. Acho que de forma geral seria um valor bom devido à grandiosidade do clube e também da torcida, mas apesar disso não posso mensurar o valor, fecha aspas. Então assim, ele falando, né, que não tem uma ideia de quanto que valeria o clube, e isso não é um trabalho fácil, tá? Tanto que eu vou falar aqui para vocês da empresa aí da Sports Valley, que listou os 30 maiores times do Brasil em relação a valor de mercado, né? E o Paysandu aparece nessa lista, só lembrando que o rival Remo não entrou nessa lista de 30 primeiros, o Paysandu aparece na 27ª colocação, avaliado em 162 milhões de reais. Essa empresa que faz levantamentos há 4 anos, né, de times do Brasil, mas não dá para ter uma certeza, né, que vale isso, até porque eles fez o levantamento de 30 times, não teve muitos acessos a documentos, então quando o Paysandu contratar essa uma empresa especializada, vai ter sem dúvidas muito mais informações do que esse número de 162 milhões de reais da Sports Valley. Só lembrando que esse valor deixaria o Paysandu na frente de outros 2 times que estão na primeira divisão, como por exemplo o Cuiabá, avaliado em 161 milhões, e o Avaí em 159 milhões de reais. Igual eu falei, muito por conta também da torcida, tem um potencial gigantesco, o próprio investidor vai olhar para esse lado em relação à bilheteria, sócios torcedores, venda de camisas e todo esse fanatismo, né, que sem dúvidas é algo inexplicável. Se você for comparar, por exemplo, a torcida aí do Paysandu com alguns times da Europa que jogam primeira divisão da Inglaterra, da Espanha, você vê que a torcida é muito maior, né, do clube aí de Belém, por conta de ser um estado muito grande, o Brasil é um país gigantesco e que sem dúvidas o futebol aí no sangue da torcida, e que ter esse incentivo por parte dos donos, mostrando o resultado dentro de campo, não tenho dúvida nenhuma que a torcida vai apoiar sem sombra de dúvidas, e por conta disso é um número gigantesco de torcedores, aumentando tudo igual eu falei pra vocês, né, programa de sócios torcedores, bilheteria, venda de camisas, e, enfim, vira aí um efeito bola de neve pelo sentido positivo da palavra, e ajudando bastante ao Paysandu se recuperar dessas dívidas. Só lembrando que o presidente ainda falou um pouco sobre uma visita que teve por parte de um pessoal que fez esse diagnóstico entre Cruzeiro e o Ronaldo para compra aí do clube, né? Além também do Figueirense. Ele falou o seguinte, abre aspas, a gente em outubro recebeu a visita de um pessoal que tratou das negociações da SAF do Figueirense e do Cruzeiro, e queremos um modelo de clube empresa em que a parte da SAF fique só com futebol e o resto, como demais esportes e patrimônio, ficaria só com o Paysandu, fecha aspas. Então isso aí foi um projeto que eu concordo totalmente que deveria ser, até para não ter nenhum risco, né, de, igual eu falei para vocês, né, um investidor comprar e querer fazer mudanças drásticas dentro do clube sem a permissão inicialmente desse estatuto definido na assinação do contrato. Bom, em relação a dívidas do Paysandu, quero comentar aqui com vocês que, só lembrando, até 2020 a equipe tinha um balanço muito transparente com a torcida, a cada 2, 3 meses divulgando os valores das dívidas, receitas, o que entrou, o que saiu do clube, enfim, não tem feito mais esse papel de transparência com o torcedor há quase 2 anos. Porém, o presidente no ano passado falou um pouco sobre essas dívidas do clube, e ele comentou o seguinte, abre aspas, estamos pagando R$25 mil por mês para a sexta vara do trabalho por reclamações antigas e processos trabalhistas. Estamos cumprindo com todo mundo, com atraso, mas conversando porque vamos negociar o encerramento dos contratos agora e não esperamos ter mais nenhuma ação trabalhista, fecha aspas. A última informação que tivemos foi no ano passado, em 2021, que a dívida aí do Paysandu junto à União é de 17 milhões de reais, com 87 processos contra o clube. É o time da Série C que mais tinha dívidas trabalhistas, esses algo próximo de 17 milhões de reais. Porém, não sabemos qual que é a dívida total,
até por conta essa é só de dívidas trabalhistas, por exemplo, com ex-funcionários e jogadores. Tem ainda, por exemplo, algumas dívidas que possa ter com banco, empréstimos, então isso acaba aí aumentando, né, fazendo um efeito bola de neve de juros e correção monetária em relação aos últimos anos. Mas o próprio presidente, quando falou sobre essa possibilidade de se transformar em uma SAF, disse que as dívidas não eram tão altas, então eu não acho que seja um valor gigante, tá? Igual eu falei, pesquisei bastante, não achei nenhum portal falando sobre qual que seria o valor nem especulativo dessa dívida do Paysandu, mas eu creio que não vai ser uma dívida tão grande igual o Vitória, que é um dos times mais endividados da terceira divisão, que tem uma dívida superior hoje aos 270 milhões de reais. Não acho que a do Paysandu chegue a tanto isso, a isso tudo, né? Eu acho que no máximo ali uns 50, chutando muito alto, uns 80 milhões, mas enfim, vamos esperar para ter confirmação. E caso você saiba o valor dessa dívida, pode deixar aqui embaixo também, que quem sabe não fazemos um vídeo lá pro mês ali, pro próximo mês, né? E trazemos aqui, dou crédito para vocês que trazer essa informação. Enfim, eu vejo que a SAF não seria a solução dos problemas totais, porque tem muito isso por parte de chegar um investidor que tenha um conhecimento prévio antes em relação ao clube empresa. Não adianta pegar um cara que vai ter um potencial financeiro, mas que nunca teve um trabalho antes em um clube empresa, né? E não contratar as pessoas certas, porque você vê nos exemplos do Brasil, todos que viraram clube empresa, os principais hoje, né? O Botafogo e o Cruzeiro, com gestões bem responsáveis. O Cruzeiro, eu sou cruzeirense, tá? Eu vejo que tem feito um excelente trabalho, não tem nem comparação, por exemplo, com o do Botafogo, que foi só chegar e colocar um monte de dinheiro. Do Cruzeiro foi muito pelo contrário, praticamente o Cruzeiro está se pagando pelos valores que o clube tem recebido de bilheteria, principalmente sócios torcedores, e vale lembrar que patrocinadores e direito de imagem já tinha tudo sido antecipado anteriormente. Então o clube meio que reerguendo aos poucos, e esse aporte aí do Ronaldo vindo nesse primeiro momento para pagar as dívidas, que só nesse ano vai passar dos 70 milhões de reais em dívidas trabalhistas. Então eu vejo que o Paysandu deve seguir por essa mesma linha, focando principalmente em ter uma gestão responsável. Mesmo que não chegue aí um investidor, um clube empresa, os responsáveis aí dentro do clube, os sócios, o presidente, pensar nessa cabeça de ser uma empresa, né? Porque trazendo profissionais, por exemplo, o Cruzeiro mesmo tem um CEO, um cara que manda aí na equipe, como se fosse uma empresa mesmo, tendo ali profissionais de scout, de análise de mercado extremamente qualificados, e eu vejo que uma profissionalização cada vez maior dentro do clube é importantíssimo. Eu diria que importantíssimo tanto quanto uma chegada de um investidor, porque tendo esse canhão, né, de mídia aí, de potencial financeiro que é a torcida do Paysandu, eu vejo que tá dando bobeira sim, que poderia estar numa situação muito mais confortável nos dias de hoje. E eu quero saber a sua opinião. O que você acha sobre essa análise que eu fiz aqui? Se você concorda, se você discorda sobre esses valores também, de acordo com a Sports Value, 162 milhões de reais. Você acha que tá justo? Você acha que vale mais? Deixa aqui embaixo a sua opinião nos comentários. Bom, esse foi o vídeo, espero que tenham gostado. Não esqueça de deixar seu like, se inscrever no nosso canal, ajudar nós aqui do Black Card a chegar a essa marca de 40 mil inscritos e você continuar recebendo mais atualizações de notícias do Papão, do mercado da bola, de clube empresa. Então se inscreve aqui embaixo que eu tenho certeza que você vai gostar. E o link aqui embaixo na descrição, tanto também no caso da BR4Bet, para você começar suas apostas nesses jogos finais da Série C do Campeonato Brasileiro, e também no caso aí da Robotip, e começar a fazer uma automatização por parte das suas apostas com o software deles. Muito obrigado a todos por terem assistido até aqui e até mais, valeu!